Olá, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Maria e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre escassez, contando um pouco da minha história de como eu venci a escassez. Eu já fiz o vídeo número 1, se você não viu ainda, você vai lá e você dá uma assistida para você entender um pouquinho desse vídeo aqui. Eu estava pensando como que eu faria para contar a minha história de como eu venci, de como eu estou nessa jornada, de como a escassez tem ficado para trás na minha vida. E eu contava uma historinha para mim que eu dei o título aqui, A Escassez Disfarçada de Generosidade. Como assim? É verdade, eu vou te fazer algumas perguntas. Você já doou tudo que você tem e no final você não ficou com nada? Você já se sentiu desafiado? Você tem o hábito de doar para todo mundo pode receber, mas quando você tem que comprar para você, você sente culpa? Isso pode ser sinal desse vício emocional chamado escassez. E no meu caso, ela era disfarçada de generosidade. Eu contava essa historinha aqui que eu vou dizer para vocês. Eu sou generosa demais, eu tenho muita facilidade para doar. Era uma historinha. As historinhas elas podem ser verdadeiras, mentirosas ou de brincadeiras, mas elas são historinhas, uma artimanha do teu cérebro para te manter no lugar que ele quer que você esteja. Então a minha historinha era verdadeira. Sou uma pessoa generosa, eu tenho muita facilidade para doar. É verdade. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente generosa, desapegada. Só que essa minha generosidade, ela escondia por trás uma dor emocional, a falta. Era uma autossabotagem. Como assim, Rai? Como que é possível escassez disfarçada de generosidade? Generosidade é generosidade. Concordo com você. A generosidade, quando ela está saudável, quando ela não está escondendo um vício emocional, uma dor. Então, o que acontecia comigo? Geralmente, eu doava tudo que eu tinha muita facilidade. Então, se eu tivesse que doar uma casa para alguém, nossa, Rai, tu já doou uma casa para alguém? Já. Pergunta se eu tenho uma casa. Não, ainda. Então, eu tinha o hábito de doar, eu não conseguia manter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro na minha conta, eu já ficava imaginando e pensando em alguém para doar. E nos últimos 3 anos, aliás, não foram 3 anos, fazem 5 anos que eu comecei a questionar os meus resultados dentro dessa área. Porque, na verdade, escassez, quando a gente pensa em escassez, a gente pensa em dinheiro. E não necessariamente. Tem pessoas que são milionárias e elas têm escassez. Escassez não significa que você tem ou não tem. Ela é uma crença, é um vício. E a escassez está conectada com a crença de merecimento. Ou seja, eu tinha não sei se você já ouviu falar da pirâmide do indivíduo, que é a crença de capacidade, crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Eu sempre tive crença de capacidade muito forte, de identidade então, só que o meu teto de merecimento era quase 0. E eu fui descobrir isso aos 50 anos, 49, 50 anos, quando eu comecei a estudar sobre neurociência, sobre inteligência emocional, e foi aí que eu descobri a raiz. Mas eu já estava questionando os meus resultados. Por quê? Não era falta de dinheiro. Eu sou uma mulher, eu conheço dezenas de países, eu não vou te dizer aqui quantos. Eu conheço os 4 continentes. Eu chego a viajar 2, 3 vezes por ano. Eu gosto do que é bom, sempre gostei de perfume importado. Então não era falta de ter as coisas, era uma dor emocional. Porque, sabe, é aquilo que você pode preparar a mesa linda, maravilhosa para todo mundo, mas você não consegue sentar na mesa. E eu vou te contar também, explicar um pouquinho ainda mais como que Deus me ajudou, mesmo antes de eu começar a entender sobre inteligência emocional. Eu não entendia porque muitas vezes Deus vinha e falava para mim: filha, você pode sentar na mesa.
Eu não entendi, eu achava que Deus estava me dando uma liberdade, mas era porque Ele sabia que eu tinha essa dor, essa falta, essa escassez, e eu não conseguia desfrutar da presença dEle. Como, se você foi, você vai ver no primeiro vídeo, eu contei sobre isso. A falta de um pai na minha infância, a falta de memórias, de afeto que eu não tive, que geraram a escassez, e em mim ela tinha essa conotação. E eu ainda quero te dizer mais uma coisa. Além das crenças da infância, eu vou te dar mais uma página da minha vida. Por muitos anos, eu trabalhei num ambiente onde quem doava tudo era uma virtude. Quem abria mão de tudo era uma virtude. Imagina. E ainda mais uma coisa, por um outro lado, quem administrava o seu dinheiro corretamente, quem cuidava disso direitinho, era considerado como avarento. Então, eu fiz essa leitura, ninguém é responsável por isso. Eu fiz essa leitura de que, para que eu fosse boa, para que as coisas acontecessem de uma forma legal, eu tinha que doar tudo, mas era escassez. Eu vou te contar apenas duas atitudes que eu precisei tomar, que me ajudaram a sair da escassez e continuam me ajudando até hoje. O primeiro foi aplicar a paternidade de Deus nessas memórias de abandono que eu tinha da minha infância. Então, ainda que Deus era o meu pai, ainda que nós tínhamos um relacionamento profundo, eu não conseguia desfrutar dessa paternidade. Ai, como tu fez isso? Eu apliquei essa paternidade. E você quer saber de uma forma prática como eu fiz? Por mais de 12 meses. As primeiras coisas que eu ouvi quando eu acordei foi Hebreus 11:6. Eu já acordava, era a primeira coisa que eu fazia, era ler essa passagem em voz alta, que diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, ao fazer isso, eu mudei o programa. Eu mudei esse programa de que eu não merecia, que na verdade era crença de escassez. E eu continuo fazendo essa leitura e afirmando que eu tenho um Pai, que Ele quer sim me presentear. E a segunda coisa que eu fiz foi aplicar na minha vida o crescer e contribuir. Por quê? Eu só pensava em contribuir. Eu era livre para contribuir com a vida do outro, mas eu não era para crescer. O que é o crescer e contribuir? O crescer é essa capacidade que você tem de olhar para você. Você vai estudar, você vai viajar, você vai cuidar de você, você vai fazer dinheiro e você vai contribuir com o próximo. E eu também apliquei o alterismo e o altruísmo. Eu não sabia nem o que era alterismo, e talvez você também que está me ouvindo aqui não saiba, mas alterismo é a capacidade que o ser humano tem de esperar, de abrir mão de um prazer momentâneo e de guardar, de salvar recursos para um bem maior. Então ele não é avarento, não é escassez, que ele não consegue comprar porque ele é escasso, não. Ele sabe, ele é um mordomo daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Isso se chama alterismo. E altruísmo, todos vocês sabem, é a capacidade de calçar o sapato do outro. Então, para mim era muito fácil calçar o sapato do outro. Foi muito difícil calçar o meu próprio sapato. Foi muito desafiador, porque a escassez não me permitia. Então, eu estou nessa jornada. Já não existe mais a escassez disfarçada de generosidade. E eu continuo sendo generosa da forma que Deus me criou para ser. E sentando na mesa com Ele também. Porque a escassez não deixa a gente sentar na mesa. Então é importante você calçar o sapato do outro. Mas é importante você calçar teu próprio sapato também. E crescer e contribuir. Seja qual for a face que a escassez tem dado na tua vida, é tempo de desmascarar ela. Em mim era lindo. Todo mundo me admirava, como que eu era uma pessoa desapegada. Mas lá no fundo era escassez
E eu sou muito grata ao meu Deus, porque é Ele que joga esses fachos de luz e Ele tem me libertado. E se você não viu o primeiro vídeo, eu falei sobre abundância. E hoje eu estou entendendo verdadeiramente o que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundantemente. Então hoje a escassez está do lado de fora. Não mais me enganando de forma de generosidade. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que você acha que está precisando e ele vai se identificar com essa história. E me segue nesse canal também, viu? Um beijo para você.